E aí, pessoal, tudo bem? Último dia do ano para o programa, né? Hoje é dia 30 de dezembro de 2016. Eu sou Robson Júnior, que prazer estar com você nesse penúltimo dia do ano, no último programa. Hoje escolhemos fazer uma retrospectiva, né? Essa retrospectiva, ela nos coloca diante de fatos que nos fizeram felizes e outros nem tantos. Foram tempos de agonia, tempos de dificuldade para muita gente no Brasil. Trabalhadores, acidentes que aconteceram, mas palavras muito boas, colocadas por um Papa que nós chamaríamos de Papa Pop. Por isso nós vamos direto iniciando essa nossa retrospectiva para o ano de 2016. Foi o ano em que duas palavras dominaram a cena: vírus e microcefalia. O vírus Zika chegou de uma forma maluca no Brasil. O vírus foi chegando, foi se espalhando, o governo deixou de fazer a sua parte e o que aconteceu? Não colocaram as ervas, sabe aqueles carros que ficam fazendo, não é, a fumaça? O fumacê não funcionou, as verbas que eram utilizadas para as campanhas de casa em casa só fecharam a porta depois que o vírus Zika já havia se espalhado. Mas o pior viria depois. Com o vírus Zika veio também a questão relacionada com o problema da microcefalia. E muitas crianças no Brasil apresentaram, a gente já sabe. A microcefalia acontece quando o tamanho da cabeça não é o tamanho igual aos outros. E muitas mães tiveram seus sonhos ali, crianças especiais. E o governo, de alguma forma, já começou a ensaiar algo para cuidar dessas crianças, porque elas serão, assim, crianças especiais para o resto da vida. Foi um ano também em que os celulares e os smartphones começaram e continuaram a se multiplicar. Para se ter uma ideia, esse ano no Brasil, o número de pessoas com celular, o número de celulares, aliás, com as pessoas, aumentou 147%. Mas é bom lembrar que os celulares viraram perigo. Nós chegamos agora no final do ano com uma prática dos hackers. Qual é a prática deles? Eles mandam um recadinho, por exemplo, para você cuidar do seu WhatsApp, para atualizar. Mas, na verdade, quando você clica, aquilo leva aquela mensagem, vai para um monte de outras pessoas que são seus amigos, e fica aqui o recado para que você não clique naquele link. Sem querer, ele está indo para todos os seus amigos. Você não manda, mas eles vão. E sabe o que está acontecendo? Os hackers estão pegando as informações, roubando informações suas e mandando mensagem do tipo: nós precisamos ajudar, preciso de um dinheiro para não sei o que, para você colocar na sua conta. Várias pessoas já caíram nesse truque. Bem, mas ainda em relação, já que eu falei de WhatsApp, foi o ano em que o WhatsApp foi bloqueado várias vezes. Vendedores já utilizam o WhatsApp, dizem até que não se sabe como é que a gente conseguia viver antes sem o tal do WhatsApp. As ligações primeiro eram apenas os contatos, né? Você apenas dava uns toques e tal, teclava. Agora você já fala, aliás, desde o começo do ano. E por último, nesse segundo semestre, eles incluíram também uma webcam que faz com que as pessoas conversem também se olhando. O WhatsApp ainda é um dos mais acessados, uma das mais acessadas redes sociais. Perdeu agora esse final de ano, para o Snapchat, que virou também outra grande ferramenta. Vamos ver o que vai acontecer pela frente. Mas o WhatsApp ainda é uma grande bandeira. As pessoas, no momento que ele foi bloqueado, começaram a passar mal. É como se tirasse um tubo de oxigênio de alguém que estivesse precisando muito respirar. Exagerados. Foi o ano de Jogos Olímpicos no Brasil. Nós esperávamos e nos preparamos para ganhar mais medalhas, mas ganhamos apenas 19 medalhas. Dizem que foi a Olimpíada mais complicada. O Comitê Olímpico teve que, inclusive, colocar dinheiro, antecipar dinheiro para o Brasil para que pudesse acontecer. E aconteceu. Dizem, até brincando, que foi uma das mais atrapalhadas, melhores. Parece estranho isso. Uma das mais complicadas, mas uma das melhores Olimpíadas. Mas por causa desse sufoco no Rio de Janeiro, que aliás não cumpriu o que eu cumpri, por exemplo, Lagoa Rodrigues de Freitas, que o pessoal estava dando braçada, estava encontrando sujeira.
Todo mundo tinha medo de vir para o Brasil. Ameaçaram até de delegações não virem para o Brasil por causa da Zika. Nenhum deles apresentou nenhum problema. Aconteceu a Olimpíada, depois os Jogos Paralímpicos, que, aliás, colocaram o Brasil no 8º lugar. O Brasil foi muito bem. Mas o Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos Olímpicos, que recebeu a Copa do Mundo, que recebeu também Jogos Pan-Americanos, chega ao final do ano sem dinheiro no caixa. Para vocês terem uma ideia, o salário de novembro está sendo pago em 5 parcelas no ano que vem. E a solidariedade de alguns que conseguiram receber acho que 3 categorias de profissionais do Rio de Janeiro, eles estão juntando dinheiro e preparando cestas básicas para aqueles que não receberam. É uma situação realmente terrível. Foi um ano também da Lava Jato. Protestos, o grande protesto que aconteceu no Brasil por causa dessas falcatruas espalhadas por todo o continente, porque o Brasil é um país continental, aconteceu no dia 13 de março, quando protestos aconteceram em 300 cidades brasileiras. O desfecho a gente já viu. O Eduardo Cunha, que enrolou lá na tal da Câmara Federal, acabou sendo retirado do cargo e depois preso. Mas foram presos também mais 2 do Rio de Janeiro, o ex-governador Garotinho e o que chegou até a ser cotado para ser candidato à presidência da República, Sérgio Cabral. Aliás, o Sérgio Cabral inventou uma outra forma de desviar o dinheiro. Começaram a comprar joias. Nunca na história desse país se comprou tanta joia. Em um só dia, uma joia de presente de aniversário de casamento, que ele dedicou à mulher, ele gastou R$1.100.000. Haviam vendedores que iam na casa dele para levar joias. Era tudo lavagem de dinheiro o que aconteceu. Foi o ano também do primeiro impeachment de presidenta. Ela se chamou presidenta, contrariando até a gramática, assaltando a gramática, a dona Dilma Rousseff. Não adiantou o chororô, não adiantou nada. Ela continua dizendo até hoje que foi golpe. Todos do PT continuam falando que foi um golpe. O certo é que ela saiu, né? Mas conseguiram uma proeza, que foi separá-la do vice-presidente, que acabou sendo o homem que assume o governo. São perguntas que a gente faz para a própria justiça, né, eleitoral. Como é que uma chapa que é feita pelos dois, mão e luva, carne e unha, como é que você pode dar o impeachment para presidente e não dar o impeachment para vice-presidente? São histórias que só o Brasil consegue fazer. Foi o ano também da tragédia em Chapecó, que mobilizou o mundo inteiro se mobilizou. No Brasil, os gestos de solidariedade foram imensos. Treinadores se oferecendo para serem técnicos do Chapecó. Jogadores sendo oferecidos. Depois se descobriu, e esse é o lado meio estranho da história, que esses jogadores que foram oferecidos eram jogadores que estavam dando problemas nos seus clubes e que foram oferecidos para o pessoal do Chapecoense. Eles pararam, analisaram e estão refazendo o clube aos poucos, sem depender daquilo que foi colocado pelos oferecimentos. Ganharam um troféu sem que pudessem estar exatamente disputado a última partida, até porque o time quase todo morreu no acidente em Medellín. E esse acidente vai gerar uma série de mudanças de comportamentos nos aeroportos. Foi um acidente brutal e absurdo, com uma série de erros. Estão descobrindo agora, por exemplo, além do combustível que não era suficiente, que o peso do avião também era além do normal. Um erro grosseiro que vitimou mais de 71 pessoas, o time inteiro da Chapecoense. Foi o ano também da luta entre os poderes legislativo e justiça, disputaram na frente das câmeras. O que a gente quer, na verdade, não é esse jogo de vaidades. O que vimos aqui na TV foi, na verdade, uma espécie de fogueira das vaidades. Isso vale tanto para o legislativo quanto para o judiciário. Estamos chegando à primeira parte da nossa retrospectiva desse ano de 2016. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo momento da retrospectiva aqui no noticiaboa.com, que hoje mistura notícia boa e notícias não tão boas, mas que fizeram parte desse ano de 2016.